Por que o cara que não deu certo na Conmebol, ele tá chefiando a arbitragem da CBF? É uma pergunta. Eu acho que o Rafael Cabral, junto do Gilberto, sinceramente, foram as mais decepcionantes para mim. Pode ter até acontecido um certo exagero, no caso do Rafael, porque sempre acontece isso mesmo, de pegar um cara para ser o vilão, mas acho que esse exagero vem justamente das atuações ruins dele em grandes jogos, né? E o Atlético não tem a quantidade e a qualidade de zagueiros para o sistema de jogo que o Gabriel Milito gosta de jogar. O Milito ainda nem começou com o que ele gosta de fazer, que o rodízio dele são muitas peças que ele gosta de trocar. E ele é protagonista, o Felipe Anderson, tanto é que jogou todos os jogos nos últimos 3 anos aí, e estava sendo cotado para um gigante europeu, e preferiu vir ao Brasil para jogar no Palmeiras. A velha senhora, né? Só que a velha senhora é a Leila Pereira. Brincadeira. Leila, alô, torcida do Palmeiras. Fala, galera, bom ou nem? Começando o Firula da semana, programa de O Tempo Esportes, que a gente fala sobre Campeonato Brasileiro. É uma barulhada até aí no fundo aí com meus convidados, porque aqui nós estamos em um momento de manutenção, assim como a CBF, que está expulsando não, né? Suspendendo árbitros por aí. E é disso que a gente vai falar hoje. Vamos falar dos árbitros afastados, dessas polêmicas. Tem lances aqui para mostrar das análises do VAR, nós vamos falar sobre isso. Nós também vamos falar sobre os factuais aí da semana. A gente tem a polêmica envolvendo o Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, que está negociando sua saída. A gente tem o rodízio do Gabriel Milito no Galo, um calendário muito cheio aí do Atlético no próximo mês, né, nos próximos 32 dias. Tem Felipe Anderson no Palmeiras, a gente vai discutir tudo isso no Firula. E temos aqui uma dupla estreante, né, a dupla estreante, mas os dois estiveram comigo aqui antes, a volta de Fernando Martins e Miguel e de Leandro Colombo. Gente, sejam bem-vindos novamente ao Firula. Prazer estar de volta aqui, meu velho. É bom demais sempre estar trocando ideia. Colombo chegando aí na área. A gente sempre troca ideia também fora também, né? E agora aqui dentro é sempre bom resenhar aí. Vamos firular bastante, que são assuntos interessantes. Boa. Prazer participar de novo, Lucão, Fernando. Eu e o Fernando já cheguei rivalizando com ele, né? Por motivos clubísticos em relação a preferências argentinas, mas é um cara sensacional, então estou na expectativa aí pra gente não rivalizar aqui, viu, Fernando? E tentar ir ao encontro de algumas ideias. E eu sou contra os dois, torcer pra time argentino e pra Argentina é brincadeira, viu? Vamos seguir. Vamos pra nossa primeira pauta, pessoal, que é sobre a arbitragem no Brasileirão. Mal começou o Campeonato Brasileiro, a gente já tem escândalo de arbitragem. Muitas lambanças. Eu acho que, na minha opinião, e aí a gente vai discutir aqui, o que mais destacou nessas polêmicas da arbitragem não foram nem os erros que existiram e são graves, porque foram muitos, né, durante os jogos, mas a falta de critério também, né? É muito importante a gente falar que a interpretação ela é de cada árbitro, mas eles interpretam de maneiras muito diferentes a regra, né? Então a gente vai trazer aqui alguns lances polêmicos e nossa opinião e a regra aqui também para quem está assistindo o Firula. E só para trazer informação, né, que é uma informação de hoje, Flávio Rodrigues de Souza, que apitou Vasco e Grêmio, André Luiz Schettino, que apitou Atlético Goianiense e Flamengo, e Yuri Elino, que apitou Corinthians e Galo, foram afastados aí pela CBF. Algo que a gente já viu outras vezes, coloca o cara na geladeira, aí às vezes ele faz uma repescagem, isso, aquilo, e volta num jogo decisivo errando de novo. Ô, Fernando, essas lambanças da arbitragem aí não tem jeito mesmo, né, cara? É traço do futebol brasileiro, né? Absurdo. Não tem, Lucas, não tem. A gente, quantos e quantos anos a gente vem falando aí. Infelizmente, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024 foi ofuscada pelo assunto arbitragem, né? A gente falou mais da arbitragem do que propriamente do desempenho dos times. Isso é um absurdo, né? A gente... pegando os erros aí pontuais, né, desses 3 árbitros aí em questão que vão ser afastados, que já estão afastados,
o Flávio Rodrigues de Souza, que apitou a final do Mineiro, né? Ele deu um pênalti a favor do Atlético, né, no Lucas Silva, né, na bola, pegando na mão o braço, movimento antinatural. No Grêmio, né? Grêmio e Vasco, a mesma coisa, né? Seria a mesma lógica. E é claro, a gente também não pode falar que o VAR, né? Quem opera o VAR também tem uma parcela de culpa muito grande, né? Daniel Nobre Bins, o nome do artista que fez com que o Fagner não fosse expulso diante do Atlético, né? E ele não foi afastado. Então, eu pergunto, você viu a CBF divulgando a análise deles, do Fagner? Do Fagner nem apareceu até agora, a gente tá esperando, né? Cadê a transparência aí, né? Divulgaram outros 2 lances, a análise do VAR e a do Fagner até agora lá. Mas é isso, para resumir, é o que você falou, a falta de critério ela é muito grande, a falta de critério do VAR também é muito grande para chamar para algumas coisas e não chamar para outras. Então, realmente, enquanto não profissionalizar, Lucas, não tem jeito, cara. Enquanto os caras não se profissionalizarem, deixarem as suas profissões de lado, um é dentista, outro é motorista, outro é policial, professor. Enfim, ficar só na arbitragem, é muito dinheiro envolvido, né? O futebol brasileiro tem muita grana envolvida, muita coisa envolvida, muita gente trabalha com isso. Então, eu acho que a CBF ela peca nisso de não profissionalizar a arbitragem. E enquanto não profissionalizar a arbitragem, acho que é isso que vai acontecer. Ô, Leandro, eu vou colocar aqui um lance. O Fernando falou sobre o jogo do Corinthians e Atlético. Tá uma barulhada aí fora, hein, Leandrão? Estamos em obras, literalmente, tá? Pode levar o pé da letra aí. Estamos que beleza. Desculpe o transtorno. Vou colocar transtorno. aqui o lance do Fagner, olha só. Essa aí, gente, é a análise do VAR, tá? Nós mutamos o áudio, porque a gente está comentando aqui em cima, mas o VAR analisou esse lance. Eu, particularmente, até acho que a interpretação da regra nesse lance... do Fagner não, né? Do Bataglia, que foi o segundo amarelo. Nesse lance... O Batalha no Yuri Alberto, né? Isso. Errou, na verdade, o árbitro na hora de dar o primeiro cartão amarelo no início de jogo, que não tinha necessidade alguma. Aí a justificativa do VAR, do árbitro, na verdade, foi ataque promissor, ele fala isso durante o áudio, que a CBF divulgou. Ataque promissor, recebeu o segundo amarelo, beleza. A gente está mostrando esse lance justamente porque a CBF ainda não disponibilizou o lance do Fagner, que é o principal desse jogo. E até o árbitro Yuri Elino, ele foi afastado, mas o árbitro de vídeo não foi. O Fernando aí falou, o Leandro. O erro foi mesmo na entrada do Fagner, né? O erro foi na entrada do Fagner. Então, assim, spoiler, tá, Fernando, Lucas? Não vão divulgar esse lance. Não vão divulgar, né? Então, foi um erro crasso ali que... entre muitas aspas, passou despercebido pelo árbitro, e essa é a confusão, sabe, Lucas? Quando você coloca lá na pauta para a produção do Firula para a gente discutir aqui, quando eu bati o olho na arbitragem, eu falei assim, nossa, já vem o tema mais chato e, sinceramente, do que eu vou falar exatamente, porque a gente não vê nenhum tipo de correção. Então, obrigado por criticar a minha sugestão. Não a sua sugestão, mas o que tem dado de atributos para a gente discutir. Porque sempre no início de cada temporada, é tradicional, acho que, salvo engano, até o Atlético publicou recentemente, que o elenco esteve reunido com a CBF lá para apresentar as diretrizes em relação à arbitragem, papapá, aquela coisa bonita, faz sempre uma notinha lá com, enfim, a delegação da CBF e os demais jogadores, aquele auditório bonito, todo mundo muito concentrado, mas rigorosamente nada muda. E o critério, falta critério com imagens claras, com o monitoramento do VAR o tempo todo. Então, sinceramente, eu não sei mais o que precisa, né? Aliás, eu sei, o que precisa é mudar no comando, precisa mudar no raiz. Por que o cara que não deu certo na Conmebol, ele está chefiando a arbitragem da CBF? É uma pergunta. Em relação àquele mesmo paralelo, Lucas, que a gente trouxe no Firula anterior. Olha, o Fernando Seabra, ele não funcionou para o Cruzeiro naquela reta final ali de Série B, de Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado. Por que é que ele vai funcionar agora? Então, o Wilson Senem saiu criticado da Conmebol, não teve definitivamente um bom trabalho por lá. Ele vai virar a solução para a CBF, onde a arbitragem não é profissionalizada? Então, assim... fica uma coisa insossa, discute, não tem avanço nenhum, não há avanço algum nesse sentido. Então,
Outro spoiler, tá? Na segunda rodada vai ter mesa redonda sobre arbitragem, na terceira, na quarta, na quinta, até a 38ª, porque falta critério. Esses critérios, eles mudam a cada rodada, e mudam mesmo. Não é a gente que está falando, são os árbitros, ao passo que marcam tantos lances iguais e dão punições diferentes. Então, é mais uma. A imagem está evidente, tem o monitoramento do VAR o tempo todo, tem decisão demorando até 6 minutos para ser tomada, como ocorreu no jogo entre o Juventude e o Criciúma. E o detalhe desse jogo é que o VAR, divulgaram a análise do VAR, a CBF divulgou, e aí eles decidem por analisar o pênalti primeiro, antes do impedimento. Pois no final, eles analisam o pênalti e depois eles veem que estava impedido. Vamos descartar tudo isso aqui que a gente analisou, os 6 minutos que passamos, e agora vamos... É um outro lance, né? Anular o lance, Exato. Então, esse é o maior problema, é o cerne da questão para mim. Enquanto o comando for ruim, não tem como os subordinados irem bem, Lucas. Corretíssimo. Vamos mostrar, Fernando, um outro lance aqui. Esse aqui é o lance do Atlético, né? Deixa eu tirar isso aqui. E esse aqui é da partida entre Vasco e Grêmio. E aí o Flávio Rodrigues de Souza teve 2 lances polêmicos nesse jogo. O que eu queria destacar aqui a gente vai trazer a regra, que obviamente há um contato, vou até pausar aqui, aí, o contato do jogador do Grêmio, e em seguida a análise vai para o VAR, e o VAR considera que manter a decisão de campo, que é o não pênalti, né? E o VAR, até a Daiane, né, que estava no VAR, ela, num primeiro momento, fala que foi pênalti, que o jogador do Grêmio acerta o adversário com um chute, e, portanto, deveria ter tiro livre direto, mas aí um assistente do VAR argumenta, e ela termina falando, não, vamos seguir com a decisão de não pênalti. E aí eu vou trazer a regra para vocês também, ô Fernando, para você comentar sobre esse lance. Vou trazer a regra porque a regra diz, e a própria CBF colocou que esse lance diz respeito a essa regra aqui. Quando um jogador de maneira imprudente, temerária ou com uso de força excessiva chutar ou tentar chutar, dar uma entrada ou disputar a bola no adversário, é falta. A regra é essa. E aí a gente fala, o que é ser imprudente e temerário aqui? A regra explica, falta de atenção, precaução e desconsidera o perigo que coloca os adversários. É a mesma justificativa, por exemplo, para a falta que o Bataglia fez no Yuri Alberto. É a mesma regra. Ele foi imprudente, não faltou atenção e parou uma jogada de ataque promissor, por isso recebeu o cartão amarelo. E aqui é a mesma regra, a regra de que o jogador desconsiderou o adversário, o risco que ele colocaria o adversário. Não foi pênalti. Lances muito parecidos, outros árbitros dão pênalti. Sabe o que me irrita, Lucas? Vou te falar com toda sinceridade. Nesse lance aí, o que me irrita é o seguinte: esse lance, em qualquer parte do campo, ele é falta? Se ele for falta em qualquer parte do campo, dentro da área ele é pênalti. É simples isso. Só que tem, o que a gente estava falando, né? São os critérios, né? Dentro da área, será que isso foi muito falta ou foi pouco falta? Exatamente. Em qualquer parte do campo, no meio de campo, isso aí seria falta. É falta, sim. Olha, falta do jogador do Grêmio em cima do Vasco. Vai, segue a bola. Foi dentro da área, foi falta. Falta é pênalti, não tem discussão. Né? Eu acho que a falta de critério que a gente vem falando, né? Na área tem uns critérios diferentes aí. O árbitro precisa que o jogador faça uma falta, muito mais falta do que se fosse fora. Então, cara, é isso. Assim, a gente vai ficar andando em círculos aqui, falando a respeito dessas marcações sem critério nenhum. Eu ainda, na minha opinião, eu não vejo teoria da conspiração para beneficiar nem A nem B, porém, existe uma predisposição, ou o juiz ser um pouco mais na dúvida, sabe? Na dúvida, esse time, sim, por ter um apelo maior, né? Por ter uma torcida maior,
Mas eu acho que ele não entra em caso pensado. Mais. Eu acho que ele não entra, eu vou ali marcar mais falta a favor desse time. Não, eu acho que naquele momento ali de decisão, ele manda seguir, por exemplo. Meio na minha intuitivo. opinião. Isso, mas o subconsciente dele ali entra em campo. Porque se eu achar que tem manipulação, aí eu tenho que parar de trabalhar com isso, né? Você chegou a citar o lance do Lucas Silva também, eu vou ver se eu acho ele aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse aqui é o mesmo lance, né? Esse aqui, ó. E só enquanto você coloca aí, viu, Lucas? Só para ir ao encontro daquilo que o Fernando falou, gente, não tem como suspeitar sequer de manipulação para um time, porque são erros contra todos os times a cada rodada. Cada rodada. Então, se você... É aquela história, né? Se for fuçar bem, são muitos erros até que passam despercebidos em relação a critérios que em alguns jogos são aplicados e em outros não são. Se a gente for esmiuçar mesmo, lance por lance, tirar os olhos do jogo para direcionar esse olhar para a arbitragem, são erros constantes contra qualquer tipo de camisa. Então, assim, não tem dessa de favorecimento. O lance que o Fernando, que vocês falaram agora há pouco, é muito nítido. Então, é aquela falta que tem sido aplicada dentro da área, fora da área, mas dentro não pode. Ou seja, o futebol, agora a falta é marcada a depender da área, isso não dá. Isso não pode. Então eu estou com o Fernando, não acredito em qualquer tipo de favorecimento a cada camisa aí, porque cada uma das 20 é prejudicada mais uma vez, né, no Campeonato Brasileiro. Boa. E essa daí é uma piada. Outro lance aqui, ó, Flávio Rodrigues piada. de Souza. O Fernando comentou do Lucas Silva, né, um pênalti marcado contra o Cruzeiro recente, que foi uma jogada muito parecida. Foi pênalti. E aí eu vou ler de novo a regra aqui, para quem não conhece. A regra diz que o jogador que toca com a mão ou o braço na bola, deliberadamente deslocando a mão ou o braço na direção da bola, é falta. Ou então, que é o que se aplica aqui, quando o jogador amplia a área de contato de maneira antinatural, é falta. E aí você olha para esse lance aqui e vê exatamente isso. O cara vai me disputar, não acredito que ele vai com a intenção, no primeiro momento, de colocar o braço na bola. Ninguém vai com a intenção de fazer pênalti. Nenhum jogador é absurdo a esse ponto. Mas é isso que ele faz, ó. Sem intenção também é pênalti, né, Luiz? Exatamente. Ele não tem intenção, mas ele amplia a área de contato, ele abre o braço, ele toca na bola. Ele faltou segurar a bola, assim, ó. Pelo amor de Deus, o cara prende a bola com a mão. O cara prende a bola com o braço. Esse não dá. A CBF vai lá e me divulga a análise do VAR, e no áudio do árbitro de campo, o Flávio Rodrigues de Souza, né? Isso. Ele vai e me diz, ele se contraria, ele fala, movimento natural, não, movimento antinatural, ele se contraria um pouco, e aí ele diz que foi acidental o toque e foi um movimento natural. Aí eu falo, onde que é um movimento natural o cara me abrir o braço, prender a bola praticamente com o braço? Ô, Lucas, se você me permite, eu até acho que é um movimento natural de goleiro, né? Então, esse aqui é o movimento natural. Não tem cabimento achar uma coisa dessas. É essa que pega a questão. A gente vai ficar discutindo aqui, vão ter mesas redondas e a gente está aqui para isso. É importante mostrar esses erros, mas enquanto o camarada achar que essa é uma posição, um movimento natural, aí a gente perde qualquer atributo para discutir. E, gente, é importante falar, a interpretação vai variar de acordo com cada juiz, com cada pessoa, com cada momento. Mas os caras precisam seguir um mesmo critério. E o critério está na regra. O braço que amplia a zona de contato dele ali, amplia a área de contato, ele é um movimento antinatural. Isso é simples. E tantos outros lances fora da grande área, ou até mesmo na grande área, como exemplo do Lucas Silva, são marcados. E aí o cara não me marca isso, o VAR concorda, aliás, o VAR discorda, chama ele para análise, e ele assistindo o lance na cabine ali, no monitor do VAR, ele continua seguindo o erro. Por isso está afastado, né? Ô, Fernando, antes da gente passar para o próximo tópico, você quer concluir mais alguma coisa aí e cornetar mais a arbitragem brasileira? Péssima, né? A arbitragem é péssima. Tem que sem firula, péssima. Enquanto não profissionalizar, a gente vai ficar falando aí rodada por rodada e cada clube você vai ver, vai ter uma nota oficial por rodada ou por clube até o final do Campeonato Brasileiro. Pode ter certeza disso. De fato. Vamos seguir então para o nosso próximo tópico. A gente prometeu que falar de Cruzeiro Atlético também, porque são times que têm agitado os bastidores, né? Primeiro falando do Cruzeiro, que joga amanhã contra o Fortaleza fora de casa, um jogo difícil do Cruzeiro, apesar do Fortaleza não estar na melhor fase.
e não ter se reforçado tão bem assim, com alguns reforços pontuais, o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza com desfalques, né? A gente tem o Dineno, uma lesão muscular, fratura no nariz, vai desfalcar, acredito que não só para esse jogo, mas para alguns. A gente tem também possível desfalque do Matheus Pereira, que foi relacionado, mas durante o dia de hoje o Seabra vai avaliar se ele vai ter condições de jogo. E a gente tem o Rafael Cabral. O Cabral está fora aí das concentrações do Cruzeiro desde o último jogo. Ele está negociando uma saída do clube. O Cabral está pensando, né, em aceitar ou não uma proposta, ou algumas propostas aí que recebeu. O Cruzeiro não se posiciona oficialmente sobre isso, apesar de que o Fernando Seabra explicou em coletiva, mas o Cruzeiro, como instituição, não emitiu nenhuma nota sobre isso, não explicou isso. E aí vem muitos boatos de internet, e o Cabral acabou nas redes sociais, Leandro, criticando aí, falando que tem muitas notícias falsas a respeito da situação, que ele poderia fazer um podcast desmentindo tudo. Eu até digo, se você pode fazer um podcast desmentindo tudo, por que você não faz um story só de 15 segundos que explica a sua situação? Né? Para ser mais didático, né, Lucas? Então, se poderia fazer um podcast, por que não faz? É a mesma coisa, o jogador vai nas redes sociais para reclamar do posicionamento dos outros, mas ele mesmo não tem um posicionamento. Né? Então posiciona, fala, eu não pedi para sair do Cruzeiro, a minha cabeça continua aqui, em que pese o meu momento que é ruim, eu continuo focado no trabalho, mas o próprio posicionamento do jogador dá brecha para especulação. Veja bem no posicionamento do Rafael Cabral, poderia fazer um podcast, ou seja, então faça. Assessoria paga caro para isso, né? Paga caro uma assessoria profissional. Assessoria não é para... As portas estão abertas, vem aqui. Assessoria não é para fazer arte bonita, não, gente, né? De pré-jogo, não. Né? Assessoria para falar. Então, assim, a própria falta de posicionamento dos atletas contribui para esse debate. Só fazer um rápido apanhado aqui em relação a Rafael Cabral, eu vou trazer um off aqui para a nossa audiência, que o jornalista, pelo menos para mim funciona muito assim, ele não tem as melhores ideias quando ele está lá na redação escrevendo, não. Ele tem quando ele vai tomar banho, está escrevendo alguma música, está escutando alguma música, enfim, falou, opa, essa pauta seria interessante. Eu estava analisando essa situação do Rafael Cabral, nesse oceano de contratações que tem o Cruzeiro SAF, né, desde a era Ronaldo. Eu estava elencando aqui as que mais surpreenderam positivamente e negativamente. Eu acho que o Rafael Cabral, junto do Gilberto, sinceramente, foram as mais decepcionantes para mim. Por que eu estou fazendo isso? Porque é difícil analisar o Rafael Cabral com os olhos de hoje, diante de tudo que aconteceu, em falhas seguidas no Clássico, naquela história de bracinho de jacaré, que a torcida tem lá a sua razão, mas vamos pegar lá os tweets, até pode pegar o meu mesmo, tá, gente? @Leandro Colombo, quando o Rafael Cabral foi anunciado. Quando foi anunciado, eu estava próximo de ter goleiro com passagem pelo Santos, goleiro com passagem importantíssima pelo Napoli, goleiro com passagem de destaque pela Inglaterra. Então, o Rafael Cabral, como um todo, para mim, foi uma baita de uma decepção. Ele teve, sim, os seus momentos importantes, ele teve, sim, as suas defesas de destaque, mas eu pelo menos, no meu parâmetro, eu costumo avaliar goleiro pelo seguinte: você tem lá 10 lances livres lá de um atacante contra o goleiro. Em quantos 10 lances você acha que o Rafael Cabral vai fazer a defesa? Eu acho que a porcentagem é pouquíssima nessa atual fase dele. O Rafael Cabral lá de trás é diferente. Então, assim, eu acho que o Rafael Cabral deu motivo, sim, para perder a titularidade do Cruzeiro já há algum tempo. Eu acho que demorou. Culminou com a derrota no Clássico, mais o jogo contra o Aliança naquele 3-3 que ninguém imaginava. Então acabou sendo este o último episódio para a saída derradeira da titularidade, mas acho que ele mereceu perder essa titularidade. E, sinceramente, não vejo atributos para voltar, não vejo o astral para ele no Cruzeiro. O que precisava e poderia ter é um posicionamento mais claro de ambos. Por que eles não falam? Sinceramente, eu não sei, Lucas. E antes de passar para o Fernando, só queria pontuar também, Leandro, que é importante falar para o torcedor, né, gente? O Fábio foi embora, o Fábio não volta, né? O Rafael Cabral, obviamente, ele não era o Fábio, nunca foi prometido um novo Fábio. Até porque são jogadores, são goleiros com histórias diferentes, com características até muito diferentes também. O Rafael Cabral, ele tem uma evolução, por exemplo, na saída de bola. Quando ele chegou, ele errava muitos passes, muitas saídas com o pé ali na fase de construção. Ele foi aprimorando isso. Você viu que era um cara que sempre tinha um discurso também
nunca se escondia, agora eu não entendo por que se escondeu, mas ele nunca foi de se esconder quando errou também. Agora, de fato, pelo histórico dele, pelas passagens que ele teve, pela história que ele tem jogando aqui no Brasil, naquele Santos, há anos e anos atrás, por tudo isso, imaginava-se que ele realmente iria render mais no gol, principalmente em jogos decisivos, em jogos importantes, como são os clássicos, né? E até por essas falhas, ele se desgastou muito com a torcida, e aí chega num jogo que o cara tá sendo vaiado ainda dentro do Mineirão, e ele toma um gol como tomou, aí tudo isso já joga a fase dele lá para baixo, a moral lá para baixo, a confiança lá para baixo. Ô, Fernando, um rápido parênteses, viu, Lu, antes de passar a bola para o Fernando para comentar essa situação, eu lembro que, à época do anúncio da contratação do Rafael Cabral, o discurso era: serve em muitos times da Série A, quem dirá para a Série B? Então, assim, é extremamente decepcionante, de fato, a passagem, que ainda não terminou, né, do Rafael Cabral pelo Cruzeiro. E agora eu não sei se vai ter clima se não terminar, né? Se ele decidir, vou ficar no Cruzeiro, Fernando, como que faz? Volta como titular, vai ficar banco pro Anderson, Cruzeiro vai ter que buscar outro goleiro? Eu vou discordar de vocês dois, tá? Eu vou discordar, porque eu acho um exagero muito grande que estão fazendo com ele. O empate com o Alianza não foi só culpa dele, né? Ele levou um frango, vamos falar sério, no segundo gol, que realmente desmotivou ou abalou a equipe, tudo bem, mas os caras do Alianza tiveram facilidade ali de fazer os gols, né? Ninguém subiu ali pelo alto no último lance, Verón fazendo uma falta desnecessária ali na intermediária. Eu acho que ele foi um dos responsáveis pela melhor defesa do Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente não pode esquecer disso, né? Foi o goleiro, queira ou não queira, ele foi o goleiro menos vazado do brasileiro do ano passado. Queira ou não queira, ele fez uma grande Série B. Agora, não dá para negar também que o momento é terrível, né? Você falhar e perder um clássico para o maior rival também, isso pesa bastante. Dito isso, eu acho que é um exagero colocar a imprensa, e aí eu faço meia-culpa também, a gente gosta de procurar vilões, né, culpados sempre quando acontece alguma coisa para ter alguma explicação por que está acontecendo. O torcedor, então, mais ainda, né? O torcedor adora colocar a culpa em alguém, mas a gente tem que lembrar também que o Fábio só não está aqui porque a atual gestão não quis. Então, dito isso, eu concordo com o Leandro na questão de que ele fala que realmente a titularidade hoje para ele não dá, né? É bom ele respirar, né? Fica no banco, respira, deixa o Anderson ter a oportunidade, e aí a gente vê o que pode acontecer, o Anderson agarrar essa chance ou não. Eu, particularmente, acho o Rafael Cabral um goleiro ok, não é um goleiro supra-sumo, né? Mas ele é ok. Não é fazedor de milagres, mas, não, mas também é regular. E falha também, como vários goleiros que a gente vê aí da prateleira de cima também falham. O Everton do Palmeiras falhou, estava passando por uma fase complicada. O Everton também, de vez em quando, toma alguns gols defensáveis. Faz parte, tá no combo, mas eu acho que o exagero, na minha visão, hoje vem das críticas por conta de uma perda de título, né? Por conta de uma fase complicada aí que o Cruzeiro atravessou, uma semana aí difícil, sair 3-0 e deixar empatar com um time vice-lanterna do colombiano, isso aí pesa bastante, né? E agora, o Cabral merece todas as críticas por essa falta de transparência também, né? Ir na rede social e tentar culpar a imprensa de falar que não tá saindo e tudo mais. Então fale, se pronuncie, né? Por que você ficou de fora do último jogo? Por que você ficou de fora da lista de relacionados? Que aí todo mundo, né? Eu acho que o torcedor, e principalmente a gente também aqui, a gente gosta de transparência, né, Lucas? Então, dito isso, eu acho que o momento agora é do Anderson, mas eu acho que também estão pegando ele bem pesado com ele. Sempre você falou uma coisa que é verdade, né? Sempre buscam vilões. E tem no time do Cruzeiro, esses dias eu estava vendo um torcedor comentar na rede social, até que o cara estava tentando até colocar o Marlon como vilão da história. Gente, calma lá, o Marlon é um dos melhores laterais, né, do campeonato. Vai sobrar quem, né? Vai sobrar quem? Daqui a pouco vocês vão pegar todo mundo, calma. Só falta falar do Matheus Pereira agora, né? Os problemas são outros, claro. Mas eu acho que pode ter até acontecido um certo exagero no caso do Rafael, porque sempre acontece isso mesmo, de pegar um cara para ser o vilão, mas acho que esse exagero vem justamente das atuações ruins dele em grandes jogos, né? E isso é o que queima muito caro. Eu realmente não acho que para ele sair agora é um bom negócio,
pro Cruzeiro, a menos que o cara fale assim, eu não quero mais vestir a camisa do Cruzeiro, não tenho mais vontade de vestir a camisa do Cruzeiro, tudo bem, mas pelo que ele colocou no Instagram, aparentemente não é isso. Ou se o Cruzeiro tem algum outro nome engatilhado, né? Se tiver um outro bom nome engatilhado, porque se for colocar um goleiro também mesmo nível de Rafael Cabral, não vale a pena. Para a gente seguir, então, não estourar muito tempo, vamos falar do Atlético, né? O Galo do Milito. O Milito tem adotado um certo rodízio, certas trocas em alguns momentos, e na carreira dele ele é conhecido, inclusive, por fazer isso. Antes, a gente tem até um vídeo aí no canal Tempo Esportes, você pode se inscrever, pode não, se inscreva, você tá vendo o vídeo aí, faça pelo menos isso pra gente, né? Inscreva-se aí no Tempo Esportes. A gente falou muito sobre o Gabriel Milito, falou, ele troca muito, ele gosta de fazer rodízio, muito assim, né? Ele troca todo jogo ele troca alguma coisa, ele monta o time de acordo com o adversário. E alguns torcedores até criticaram isso, eu acho que o rodízio vale enquanto você está ganhando, mas por que eu estou tocando nesse assunto, pessoal? Porque o Atlético tem uma reta final de janela aí apertada e tem um próximo mês são os próximos 32 dias, né? Matéria aqui no Tempo Esportes, com 10 jogos, né? Então, é uma maratona, Fernando, que o Atlético tem pela frente, e o rodízio pode ser um fato positivo pro Galo do Milito, né? Ô, Lucas, o Milito ainda nem começou com o que ele gosta de fazer, porque o rodízio dele são muitas peças que ele gosta de trocar, né? De repente, ele troca um setor inteiro, né? A gente já viu isso no Argentino Júnior, ele fazer muito bem. Mas ele ainda está conhecendo o elenco ainda, né? Apenas 5 jogos já. Então ele está vendo com quem que ele pode contar, com quem que aguenta a carga. Bruno Fux já abriu o bico ali na terceira partida. Então ele está vendo com quem ele contar, ainda está repetindo ainda algumas escalações ali, alguns setores ali, ele ainda mantém os mesmos jogadores. Mas eu acho que ele vai começar ainda a fazer isso. E o Atlético precisa de peças, né? A gente está vendo... Você deve comentar aí agora, colocar em pauta aí a questão de reforço, de saída, mas o Atlético precisa de reforços também, né? Porque quem sair vai ter que chegar alguém. Porque os números vão diminuindo, né? Sai jogador e vai colocar quem, né, no lugar. Então, principalmente na zaga, né, Fernando? Um número reduzido. Você tem um Fux que machuca bastante. O próprio Igor Rabelo também, que não tem muita sequência, né? Sobra quem? Lemos e Gemerson. Aí tem o Rômulo da base. Enfim, é pouco. O Atlético precisa buscar um defensor e até acho que vai fazer nessa janela do meio do ano, né? Eu acho que o Atlético, a verdade, na minha opinião, é que o Atlético não tem a quantidade e a qualidade de zagueiros para o sistema de jogo que o Gabriel Milito gosta de jogar. Né, Leandro? Você concorda com isso? Porque ainda mais com o Bruno Fux desfalcado, o Atlético perde muito. Concordo, inclusive eu me lembro até de uma interação que eu e o Fernando tivemos no finado Twitter, agora X, né? Então nós conversamos ali, inclusive, sobre a necessidade de o Atlético se reforçar na zaga, e eu disse naquela ocasião, falei, olha, eu acho que essa vibe aí de que o Atlético teve a melhor defesa no Campeonato Brasileiro de 2023... Isso vai custar caro para o Atlético, porque estava no comando do Atlético um cara que é especialista em defesa, potencializava ao máximo os jogadores comuns. Agora vem um cara que ele não saiba jogar num sistema defensivo, mas ele utiliza esses zagueiros já projetando para o campo de ataque. É uma saída de bola melhor, exige uma qualidade técnica melhor, é um movimento de cobertura melhor, os alas apoiam bastante. Então o Atlético vai precisar de reforços sim no sistema defensivo. Então eu acho que é um elenco desequilibrado nesse sentido. Então o que fica devendo para mim em relação a Palmeiras e até próprio Flamengo e até Internacional, retomando até, Lucas, aquela tier list que a gente fez na semana passada, eu acho que é isso. Um sistema defensivo que de fato não passa confiança, independentemente das 4 ou 5 peças que são ali utilizadas. E só para dar um rápido pitaco em relação ao tema anterior, a pergunta que você fez para o Fernando, de girar o elenco, eu acho isso fascinante. Uma das discussões mais engraçadas que eu tenho com torcedores comuns assim, é essa coisa de ter elenco. O cara, todo início de temporada, começa a montagem ali em dezembro, termina mais ou menos em abril. Nossa, agora a gente tem elenco, agora tem
2, 3 peças para cada posição. E na hora de girar não pode, Lucas. Então é impressionante isso. Reforça, o cara estufa o peito para falar, o Atlético tem elenco, mas não pode girar o elenco. Então eu não entendo a lógica, sinceramente, acho essa discussão maravilhosa. Agora, em relação à qualidade dos zagueiros do Atlético, na minha opinião, o Atlético só tem zagueiro nota 6, na minha opinião. Concordo. Não tem nenhum zagueiro nota 7. E outra coisa, o Gemerson é o que está se destacando aí sob o comando do Milito. Ele está sendo considerado o melhor zagueiro do Atlético, né, na atualidade. Exato. Mas isso diz mais dos outros do que do próprio Gemerson. É sintomático, né, Fernando? Sintomático. Então, até para fazer uma ilustração, um dos zagueiros de confiança do Milito no Argentinos Júnior era o Lucas Djalma. Olha a característica do Lucas Djalma. Jogou muito com o Milito lá. Exatamente. Então, um cara que jogou de lateral esquerdo, jogou de meia esquerda, que foi trazido ali para a zaga. Então, é um perfil totalmente diferente. Um cara mais técnico, que já aciona a segunda linha no meio campo, tem ali aqueles passes vencedores, rompedores, enfim, chama do que quiser, vocês vão saber do que eu estou falando. Então, é um outro perfil. Eu acho que nessa janela do meio do ano, reforço para o Atlético é nenhum setor só, e esse setor responde pela zaga. E não adianta ser só uma peça também. Eu acho que o Atlético, um zagueiro, ajuda, mas 2 começa a melhorar, justamente por conta disso que vocês falaram. A qualidade... quase o ditado completo. 1 é bom, 2 não é pouco e 3 não é demais. Mais ou menos isso. Quase isso. Porque realmente a qualidade, a quantidade precisa aumentar e melhorar aí no time do Atlético, né? Passando para a parte final, gente, eu só queria fazer mais uma pergunta sobre Atlético, se vocês me permitirem, o Fernando e Leandro, começando pelo Fernando, que é sobre o Hulk, né? O Milito chegou a falar que o Hulk está um pouco desgastado, que vai ter que poupar um pouco o Hulk. E o Atlético, lembrando que joga no Uruguai, joga na Argentina durante essa maratona de 10 jogos aí em um mês, um pouco mais de um mês. É prudente poupar mais o Hulk, escalar o cara um jogo sim, um jogo não, pensando justamente nas decisões, Fernando? Eu acho que sim, eu acho que passa por aí. A gente está vendo no desempenho do Hulk nos próprios jogos, né? Você está vendo que ele está sendo desgastado, não está aparecendo tanto igual aparecia, porque realmente ficou sobrecarregado e uma hora a conta chega, né? Então, o calendário é bem desgastante mesmo, viagens, jogos e jogos decisivos, né? Em sequência, o Atlético vem de uma final... de finais duríssimas do Campeonato Mineiro, já pega Libertadores, né, jogo difícil contra o Rosário, viaja para Caracas, agora brasileiro também, que não tem tempo susto, de tirar. Sei que você falou a palavra. Viaja para Caracas, eu também assustei. Mas, cara, é muito jogo, né, cara? É muito jogo e realmente, assim, complicado. Eu acho... Opa! Deu uma travada aí, Fernandão. Travou aí. Travou, o Fernando trava. Isso aí, Leandro, acho que seria o primeiro podcast que você fez com o Fernando até hoje. Vou remover só ele aqui da parada aí, ó. Ele esperava, vou mandar mensagem para ele aqui. Mas o Leandro, o Leandro Fernando, ele sempre, do nada, no meio do firula, ele recebe uma ligação. E é sempre da mesma pessoa. É um cara requisitado, né, Lucas? Então a gente entende. O cara tem as informações, enfim. Mas até para que você faça o ajuste com o Fernando aí, em relação ao Hulk, vou trazer o terceiro spoiler neste mesmo programa, tá, Lucas? Já trouxe 2 anteriormente, o terceiro é o seguinte: o Hulk tem um fim, gente. Em uma hora vai parar, ele não é interminável. Apesar de deixar essa imagem de interminável, de um cara que envelhece de fato como vinho, a cada temporada dele parece que é melhor, mas não. Um spoiler, gente, o Hulk não é para sempre, não vai aguentar. Então, eu sou completamente a favor que o Hulk ele tenha essa dosagem, tenha essa preparação especial, porque ele é um cara especial. Ele chega nesse patamar, nessa altura da carreira, com a minutagem que tem, com os números que tem, e continua tendo a importância. Há 3, 4 temporadas, o jogador mais importante do Atlético, entra peça, sai peça. O Paulinho chega a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, o jogador mais vital, mais impressionante, mais importante desse Atlético, continua sendo o Hulk. Então, com um jogador que decide campeonato estadual, campeonato nacional, jogos de Libertadores, o cuidado, ele é obrigatório que seja muito especial. Ele só não é de ferro, né? Tem que lembrar isso. É Hulk, mas também não é um homem de ferro para não machucar, então... Ele
agrupar as valências de todos os super-heróis, não, né, Lucas? Eu acho que é prudente mesmo, como a gente falou aqui, dar uma segurada, poupar, não jogar o jogo inteiro, ficar jogo de fora. Sim. O Atlético tem peça para usar. E também é o seguinte, né, Lucas? O Hulk está sendo poupado com o Milito, tá saindo aos 86 minutos de jogo. Isso não é poupar. Isso não é poupar. Então, o cara só sai na reta final, gente. Então, ela pelos 70, 60, isso é uma poupança modesta ainda, digamos assim. É isso. Aí, ó, quem voltou? Ó, quem voltou para Ele voltou. Ele voltou. Eu tava contando aqui pro Leandro, Fernando, que você recebe sempre uma ligação quando tem o Firula. Cara, dessa vez não foi. Não foi a ligação? Não, pensei que acabou a bateria, hein? Tá bom. Eu coloquei na tomada aqui, só que a tomada não tava ligada no fio, tá. Entendeu? E acabou a bateria. Por um momento, você voltou. Por um momento até pensei que poderia ser o Rafael Cabral falando aí com o nosso Fernando Martins com exclusividade, mas acabou que não foi. Então, ligou para ele, não foi. Vamos tocar então, porque o Fernando voltou no momento certo, justamente no final do Firula aqui, para a gente falar do último tópico rapidamente, que é a contratação do Felipe Anderson, do Palmeiras, surpreendendo todo mundo. Mais uma vez, o Palmeiras anuncia um jogador do nada, o Felipe Anderson, que inclusive estava sendo cotado não, a imprensa italiana, lá na Europa, estavam dizendo que o Felipe Anderson tinha acertado com a Juventus na Itália, né? Era a velha senhora, né? Só que a velha senhora é a Leila Pereira. Brincadeira. Leila, torcida do Palmeiras. Isso é uma piada, hein? Isso é uma piada do Twitter que eu tô jogando. A piada não é minha, mas eu achei boa. Só reproduziu. Isso alivia bastante. Aliviou bastante aí. Bom que seu arroba do Instagram tá aí pra gente procurar. Meu Deus, essa foi difícil. Essa não tem jeito de segurar. Mas surpreendeu, né, cara? Surpreendeu essa contratação, surpreendeu. Pois eu tô buscando até os números do Felipe Anderson aqui. Algo que é fantástico, que eu não sabia mesmo, é que ele jogou todos os jogos de julho não, nos últimos 3 anos. Todas as partidas o Felipe Anderson atuou. E ele vai chegar em julho, por isso que eu confundi aqui, né? Ele chega em julho, Palmeiras, não pré-contrato, até 2027. 31 anos o Felipe Anderson, o Fernando. Boa contratação? Para mim é ótima contratação. Excelente. Vai sobrar aqui no Brasil, né? O cara tava no auge lá no italiano, cotado para ir para Juventus, enfim. Sim. Eu me surpreendi, baita contratação do Palmeiras. Ele já saiu muito bem do Porto para ir para Lazio, né? E na Lazio arrebentando aí nessas 3 últimas temporadas. Ele é respeitadíssimo lá na Lazio, né? O Bruno Formiga, o jornalista de São Paulo, trouxe que o Palmeiras está fazendo uma reformulação aí silenciosa, né? Então vão sair jogadores interessantes aí no meio do ano do Palmeiras, mas que o Palmeiras já tem um zagueiro canhoto já contratado e vai vir mais jogadores aí. Sim, e antes de passar para o Leandro, o Felipe Anderson, algo que me destaca muito, que me chama muita atenção, melhor dizendo, a forma com que ele estava jogando na Lazio, né? Porque o Felipe Anderson, revelado pelo Santos, a gente viu ele jogando muito como aquele jogador mais pela esquerda, né? Um meia atacante, muitas vezes um ponta. Ele também é aquele jogador que joga com a camisa 10, inclusive tinha a 10 na Lazio. Não sei se ele estava com a 10 na Lazio nesse momento, mas ele já jogou com a 10 por lá. E é um cara que pode jogar centralizado, mas também é um cara que pode jogar pela ponta direita, justamente onde o Abel Ferreira tem usado o Endrick nos últimos jogos para jogar junto com o Flaco Lopes. Então, eu falei isso várias vezes no Firula, o Palmeiras precisa contratar um jogador para substituir o Endrick no meio do ano. Tá aí o Felipe Anderson, são características muito diferentes, mas são 2 jogadores que têm poder decisivo grande, ainda mais o Felipe Anderson, que vem de um campeonato italiano, que é muito pegado, jogando jogos pra caramba, fez 44 na temporada, com 5 gols, 7 assistências, então fazendo uma dupla aí possivelmente com o Flaco, podendo atuar em várias posições, o Leandro, e agora mostrando aí que o Palmeiras tem um projeto interessante também para apresentar, porque o cara largou Juventus e veio pro Palmeiras. É a clássica contratação que o cara chega muito mais completo do que em relação a quando saiu, né? Então o Felipe Anderson, ele tornou-se outro jogador. Já vi até o Felipe Anderson em alguns jogos fazendo funções mais
até mais defensivas, compondo como uma espécie ali de terceiro homem de meio campo. Sim. Então, a Itália tem dessas, né, de potencializar os caras também no setor defensivo, é uma cultura futebolística marcada por isso, e impressionante a contratação. Foi na calada, ninguém esperava, os rumores só foram surgir horas antes, né, da confirmação pelo Palmeiras, e até quando da confirmação, sabe aqueles, os usuários assim, do Twitter, assim, do X, aqueles torcedores que fazem umas artes não oficiais para os seus times? Eu quando bati o olho ali, falei, olha que legal, o cara fez uma arte aqui bacana, como se o Felipe Anderson fosse jogar no Palmeiras. Não, era o próprio perfil oficial do Palmeiras anunciando o cara. Então, assim, espetacular, uma baita de uma contratação. Na calada, vou pegar a piada do Fernando, não tem jeito da velha senhora, apesar de dizer que não é dele. É uma baita contratação, trocadilho fantástico e cabe perfeitamente para o momento. Foi na calada, surpreendeu a todo mundo e entra, sim, sem dúvida alguma, nas tops contratações para a temporada. Surpreendeu até o Fabrício Romano, né? Que é o jornalista conhecido aí. Ele estava dando que estava para ir para Juventus e tudo mais. O italiano Fabrício Romano, né, Fernando? Então, exatamente. Impressionante. E uma contratação realmente que eu achei assim, com um potencial gigantesco, tá? Um potencial gigantesco. É lógico que o cara pode chegar e não dar certo, claro. Mas é um potencial muito grande. Porque a gente vê, por mais que o Felipe Anderson tenha 31 anos, o que a gente mais vê são os times brasileiros repatriando jogadores que estão num certo final de carreira na Europa, que não tem muito espaço nos grandes times da Europa. Mas no caso do Felipe Anderson, não. O cara tá jogando bola mesmo, tá jogando bem. Eu assisti alguns jogos da Lazio na temporada e ele é protagonista, o Felipe Anderson. Tanto é que jogou todos os jogos nos últimos 3 anos aí. E estava sendo cotado para um gigante europeu. E preferiu vir ao Brasil para jogar no Palmeiras. Então, tô bem ansioso para ver o Felipe Anderson aí na segunda metade da temporada. A última pergunta para a gente finalizar. Trazendo o Felipe Anderson, vocês acham que esse já é o substituto para o Endrick, apesar de características diferentes? O nome ali vai chegar e vai poder jogar na posição que o Endrick está jogando hoje? É um nome para substituir ou precisaria buscar mais gente? Em termos de patamar de nome propriamente dito, pode até ser. De posição, de função em campo, eu acho que não. Ainda precisa de uma contratação para o Endrick, porque o Endrick vai sair do Palmeiras como um homem-gol, né? Em que pese ali o Flaco Lopes ter ali reencontrado seu bom futebol, o Palmeiras de repente até, como sempre, o Abel tem cartas na manga que são impressionantes, recupera jogadores. Eu não duvido nada o Rony voltar a ser artilheiro do Brasil pelas mãos do Abel Ferreira. É impressionante como recupera. A fase é muito ruim, né? Mas exatamente. Tem alguém que pode melhorar, é o Abel. Eu não duvido. Vai cravar, Lucas? Eu não vou cravar. Então, jamais. Máximo respeito ao professor. Então, eu acho que, em termos de nome, pode até ser. A torcida do Palmeiras certamente está mais aliviada, que está saindo um grande nome e está chegando outro. Em relação a essa troca aí, dá para a gente sentir um certo alívio. Mas eu acho que de posição dentro de campo, para mim, não supre a falta do Endrick, que o Palmeiras precisa de um cara mais próximo do gol, ou que entre em campo disposto a cumprir esse papel. Então acho que vai precisar se reforçar nesse sentido ainda. Ô Fernando, antes da sua conclusão aí, nós vamos fazer aqui, cada um vai cravar, porque aqui no Firula a gente gosta de cravar, apesar da gente brincar aqui, que não vai cravar sobre o Rony, mas nós vamos cravar sobre o Felipe Anderson. Cada um vai cravar aí quantos gols, quantas participações diretas em gols, pode ser gols e assistências, o Felipe Anderson vai participar aí no Palmeiras quando chegar. 15. Entre gols e assistências. Entre gols e assistências. Excelente número, hein? Chegando na metade do ano. Muito alto. Bem alto. E você, Leandro? Bom, eu não quero ficar muito distante do Fernando, não. Vamos lá. Para contrariar, só para provocar, 14. Tá. Eu acho que são honestos, mas eu vou mais, eu vou além. 18 participações aí. Eu acho que o cara vai arrebentar. Aposta alta. Atenção, depois a gente volta. Hein? Atenção, caso de aposta. Depois a gente volta para saber. Torcedor do Palmeiras, podemos zicar muito o Felipe Anderson. Então, já pedimos desculpas antes, né? Porque eu e o Fernando temos esse poder de zicar aqui. A gente fala que Inter vai ser campeão, que São Paulo vai ser campeão e etc. Então, mas vamos ver isso depois. Ô, gente, obrigado pela participação de vocês mais uma vez aqui no Firula. A gente vai seguindo toda semana fazendo esses conteúdos aqui para o YouTube de O Tempo Esportes. Então, inscrevam-se aí no nosso canal exclusivo de esportes. Tem notícias de Flamengo, de Palmeiras, de Corinthians, de Cruzeiro, de Atlético, todos os dias. É só você se inscrever, ativar o sininho e aproveita para deixar o like aqui no Firula e inscrever também nas nossas redes sociais aí de Leandro Colombo, Fernando Martins e Miguel. Obrigado, viu, dupla? Valeu, um abraço, a gente volta aí a qualquer dia.
Valeu, Lucão. Valeu, Fernando. Sempre um prazer estar com vocês. Tamo junto. Grande abraço.